Bom dia, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Que bom. Bom dia, Mark. Bom dia. Que bom que vocês estão bem. Então, né? Como já foi dado spoiler, devido ao sucesso da pregação passada, onde foi falado de maternidade, né, e tudo mais. E quando eu digo sucesso, eu entendo uma batalha espiritual. Hoje nós vamos tratar de um assunto do mesmo viés, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre família. Eu acho que existe algo muito profundo, muito importante nesse conteúdo, tanto que é por conta disso que os ataques acontecem. Então, existe para quem, né, caminha mais tempo, entende e vê isso, que existe uma investida de Satanás nas famílias. Se existe algo que Satanás quer fazer, é destruir uma família. Tanto que quando o casal tá só namorando, só festando de boa, tranquilo, nada acontece. Aí quando casa, 2 meses depois divorcia. Normalmente é isso que acontece. Então, meus irmãos, semana passada, né, acho que todos estavam aqui, né, então todos viram o que aconteceu, né, além da dificuldade da Renata de montar a palavra durante a semana, o problema que deu na mídia, o filtro que caiu, e aí depois a gravação também, eu fui lá, fiz a gravação toda, fiz toda a edição, terminando a edição, quando eu fechei a música, ficou 2 músicas iguais, uma editada e outra não editada. E eu fui lá e deletei. Aqui eu editei, tive que editar tudo de novo. Amém. Tive que editar tudo de novo, mas tá lá, graças a Deus, deu certo. Então, meus irmãos, vou fazer um caminho aqui com vocês justamente para explicar o porquê que isso acontece. Qual é a dificuldade que Satanás tem de lidar com famílias, ou por que ele precisa atacar as famílias, né? Então, meus irmãos, quando Adão estava no paraíso, ele se relacionava com Deus diariamente. Na viração do dia, todo dia, Deus aparecia, se relacionava com Adão, conversava com ele, enfim, era uma relação íntima, de amizade, de paternidade que Deus tinha com Adão. E o mesmo aconteceu e continuou acontecendo depois que Eva chegou. Deus continuava se encontrando com Adão e Eva na viração do dia. Deus os visitava todos os dias. Por que a serpente não investiu quando estava só Adão? Afinal, não era mais fácil? Adão estava lá sozinho, não tinha ninguém para conversar, Deus aparecia na viração do dia. Tinha um tempão durante o dia que a serpente podia ir lá e falar com Adão. Por que não aconteceu isso? Por que e na verdade assim, né? Não, foi porque quem caiu foi a mulher. Foi a mulher que caiu no papo da serpente. Eu acho que Adão era mais tanso que Eva. Ele cairia muito mais fácil. Mas que Adão sozinho não era um problema. Começou a ser um problema quando Adão estava com Eva. Quando a partir daquilo ali começou a surgir algo maior do que só Adão sozinho. Só Adão sozinho, ele ia continuar vivendo o relacionamento com Deus. Se ele não errasse, se ele nunca pecasse, ele ia viver eternamente o seu relacionamento com Deus. A partir do momento que Eva está ali, existe a possibilidade de se perpetuar aquele relacionamento, outras pessoas surgirem desse relacionamento através dos filhos e todas essas pessoas se relacionarem com Deus. Opa, aí a gente tem um problema. Porque daí muitas pessoas se relacionam com Deus. Mas a serpente não quer. Quando era só Adão, tranquilo lá.
Agora, quando surgiu a oportunidade de surgir uma família, de conceber uma família, a serpente investiu. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre papéis, nós vamos falar um pouco sobre a importância do casamento, da família, papel do homem, papel da mulher, mas principalmente, lá no final eu quero chegar nesse ponto com vocês, a importância do casamento e por que a serpente, por que Satanás acaba nos investindo sobre o nosso casamento, sobre as nossas famílias. Amém? Amém. Gostaria que vocês abrissem lá em Efésios 5. Nós vamos ler do 21 ao 33. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam ao próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Vamos baixar a cabeça? Fechar os olhos, quero fazer uma oração. Papai, que o Senhor possa nos guiar nesse momento, que o Senhor possa abrir os nossos corações nesse momento, Pai, para receber a Tua palavra. Nós acabamos de ler que Jesus Cristo, Ele purifica e lava a sua igreja através da sua palavra, que nós possamos nesse momento agora ser lavados e purificados, Pai. Senhor Jesus, me conduz nessa pregação, Deus, que não seja eu aqui na frente, mas seja o Seu Espírito me conduzindo, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas as Suas palavras da minha boca, Senhor Jesus. Faça essa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, primeiramente, nós vimos como uma mulher deve se portar. Mas por que a gente vai olhar para um livro escrito essa parte pelo menos há 2000 anos atrás, sendo que a sociedade nos diz como uma mulher deve se portar? Não é? Segundo a sociedade, as mulheres devem ser independentes, fortes, ter sucesso financeiro, serem mães, amigas, filhas, cuidar do corpo, da mente, dos filhos, do marido, da casa, fazer comida, lição de casa, adiantar o trabalho do outro dia, não depender do homem, afinal o homem dá mais trabalho. Tem que ter o cabelo bonito, a pele bonita, a roupa bonita, o corpo bonito. Posso continuar se quiser. O fato, meus irmãos, é que a sociedade promove uma cultura de supermulher. A mulher, ela tem que exceder todas as expectativas. E eu entendo que essa sociedade que nós vivemos hoje, essa sociedade doente que nós vivemos hoje, é fruto de outra sociedade doente de 30 anos atrás. Eu entendo. Mas essa cultura está criando mulheres que olham para essa rotina maluca e pensam,
tem a ideia de que eu sei que disseram para não fazer tudo isso que a sociedade está dizendo para fazer, porque uma hora vai dar ruim. Mas parece tão legal ser aquela mulher. Seria impressionante dar conta de tudo e poder ser reconhecida por isso. Imagina só que legal seria, né, ser reconhecida como a super mulher que dá conta de todas as coisas. Eu quero ter o sucesso que essa super mulher tem. E se a gente for ver, não é muito diferente da investida que a serpente fez para ela. Afinal, o fruto, a árvore era bonita, ou seja, parecia legal ao olhar, né? Poxa, eu quero ser igual a essa mulher. O fruto parecia gostoso, ou seja, no meio desse processo vai ser muito divertido viver isso. E ela queria todo o conhecimento que aquele fruto ia trazer. Ou seja, vou ser reconhecida por tudo isso que eu vou conquistar. A serpente sempre trabalha da mesma forma. Tanto no jardim quanto agora, ela sempre vai tocar nos mesmos pontos, trazendo um pensamento de algo que poderia ser bom, até que vira uma possibilidade, até que vira um desejo. Mas o fato, meus irmãos, é que a Bíblia nos dá inúmeros exemplos e motivos do que é ou de que há uma mulher virtuosa. A esposa, segundo a palavra. Né? E lá em Provérbios 31, se as mulheres não leram ainda Provérbios 31, por favor, leiam. Lá descreve uma mulher que confia, que faz o bem, que trabalha, que acorda cedo, que cuida da casa, que é empreendedora, responsável financeiramente. Legal. E Paulo fala que essa mulher que tem todas essas qualidades, essa mulher virtuosa, ela se submete ao seu marido. Como que isso funciona? Como que essa mulher que tem todos esses atributos vai se submeter ao seu marido? Porque é assim que a gente olha, né? Se submeter ao seu marido. Na prática, como é que isso funciona? Como é que a igreja se submete a Cristo? Vamos começar por aqui, né? Afinal, é essa a correlação que é feita. Mulher se submete ao marido assim como a igreja se submete a Cristo. Então, vamos olhar para isso. Primeiramente, a igreja, ela reconhece o amor de Cristo. Segundo, a igreja reconhece o senhorio de Cristo. E terceiro, a igreja reconhece que em Cristo está a sua salvação. Amor é o primeiro ponto. Segundo ponto, senhorio. E o senhorio, ele tem dois vieses: os direitos e os deveres. A gente tem que olhar aqui para os direitos, ou os deveres de quem está debaixo do senhorio, né? Ou seja, a provisão que esse senhorio vai trazer para essa igreja, ok? E o terceiro ponto é a proteção, salvação, proteção. Então esses três pontos a gente vai olhar. Essa submissão é uma submissão que acontece porque a esposa recebe o amor do seu marido, que, como nós vemos, o amor de Cristo é sacrificial. Então, a esposa recebe o amor do seu marido, que é sacrificial. Se a esposa recebe o amor sacrificial do marido, o que ela faz em resposta? Ama também. O amor da igreja por Cristo é em resposta ao amor de Cristo pela igreja. A submissão da esposa reconhece o senhorio do marido, ou seja, a provisão do marido. O marido, ele provê para a esposa. Ele provê financeiramente, intelectualmente, provê com tempo, provê com carinho.
O marido, ele cultiva e a esposa frutifica. O entendimento de provisão é esse. É o marido cultivar para a esposa frutificar. Ele vai prover o ambiente para que a esposa frutifique. E ela frutifica como? Auxiliando. Se o marido provê, por exemplo, financeiramente, ela frutifica com o cuidado dos filhos da casa. Se o marido provê com tempo, cuidando dos filhos e da casa, ela provê financeiramente. Ela frutifica financeiramente. Se o marido provê com carinho, a esposa frutifica com acolhimento. A submissão da esposa, ela reconhece a proteção do marido. E com isso, ela consegue ter liberdade para ser a mulher virtuosa. Pois ela está protegida, suprida e é amada. Então, a submissão da esposa, ela, e o entendimento de submissão é esse, né? Estar sob a mesma missão, é exatamente isso. A partir do momento que ela recebe do marido o amor, ela consegue amar de volta. A partir do momento que ela recebe a provisão, ela consegue frutificar. A partir do momento que ela recebe proteção, ela tem liberdade para ser todas aquelas qualidades da mulher virtuosa. Porque se ela corre atrás de todas aquelas qualidades da mulher virtuosa, sem a provisão e a proteção do marido, o amor do marido, ela vai se sobrecarregar, porque ela vai estar caminhando sozinha. E ela vai fazer isso procurando o quê? A aprovação das outras pessoas, porque ela não é amada. Então, meus irmãos, é fácil falar de submissão quando não se está colocando, quando você não está se colocando no lugar de cabeça da missão. O homem falar da submissão para a mulher é fácil quando ele não está ocupando esse lugar de cabeça da missão que provê amor, provê as situações para que a mulher consiga ser a mulher virtuosa e provê proteção para ela ter liberdade para isso. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Mas para edificar algo, o homem precisa solidificar o solo. Dar uma base sólida e robusta para essa edificação. Senão ela vai edificar sobre areia. A palavra diz que o homem sábio edifica ou constrói sua casa sobre a pedra. Ou seja, o homem vai procurar pedra para fazer uma base sólida para a mulher edificar. E o texto continua, meus irmãos, falando sobre os homens. E daí eu queria falar para vocês, né, já que a gente fez esse paralelo sobre a sociedade e o que a Bíblia fala, o que a sociedade diz sobre ser um homem. E aqui é muito difícil, porque se a sociedade em direção às mulheres ela diz seja isso, a sociedade com relação aos homens diz ou seja isso ou seja isso. Porque de um lado, nós temos a galera que faz o Legendários e escuta o Pablo Marçal. E do outro lado, nós temos a galera que faz a dancinha do TikTok e escuta o Pablo Vittar. E aí, são dois extremos. De um lado, o macho alfa, que age com ignorância e é totalmente sexista. E do outro, aquele que tem medo de invadir o espaço da conquista das feministas e acaba se calando, não se posiciona e finge que ele gosta dessas coisas, né, de fazer parte desse movimento que castra ele mesmo, só para fazer parte. Mas, meus irmãos, liderar não é mandar, que é um oposto, né? Liderar é morrer.
No texto que nós acabamos de ler, Paulo nos dá características completamente diferentes desses dois estilos de homens. Ele fala que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o que isso quer dizer? Vamos dar uma olhada para isso. O amor de Cristo é suficiente para morrer pela igreja. Cristo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Cristo enviou o Espírito Santo, prometeu e enviou o Espírito Santo para ajudar a sua igreja a amadurecer, para se adornar para Ele mesmo. E o terceiro ponto, Cristo salvou a sua igreja. Ou seja, quais são os 3 pontos? Amor sacrificial, provisão, Ele mandou o Espírito Santo, e proteção, Ele salvou a sua igreja. É isso que Paulo está falando, é isso que Paulo falou aos Efésios e está falando com a gente aqui hoje. O homem é quem ama primeiro, o homem é quem ama mais, o homem é quem ama sacrificialmente, é quem ama em detrimento das suas próprias necessidades, é quem ama para fazer a vontade do Pai, é quem ama porque foi designado para amar. Cristo ama fazendo a vontade do Pai. Cristo foi designado para amar a sua igreja. O homem precisa cumprir esse mesmo papel. O homem é quem provê o ambiente para que a família dê frutos. E aqui eu não estou falando só da esposa, para que a família dê frutos. É quem provê intelectualidade para a esposa e para os filhos. É quem provê espiritualidade para a esposa e para os filhos. Quando seu filho for tirar uma dúvida teológica, ele tem que te procurar. É você que vai prover isso. O homem, ele vai proteger a sua família, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Às vezes a gente acha que a proteção, ela tem a ver com brigar com alguém, né? Estou protegendo a minha família. Alguém vai invadir aqui, eu vou brigar com alguém. Mas existem 2 pontos muito mais importantes que esse. Isso é algo que acontece de vez em quando. Mas o que acontece todos os dias é a agressão emocional e espiritual. E para isso o homem precisa se preparar para proteger a sua família, espiritualmente e emocionalmente. Existe um livro que eu não lembro qual é, e eu tentei procurar esse livro, não achei, mas eu li, está lá em casa, eu não sei qual foi dos que eu li, que fala sobre a hombridade, que o autor diz a seguinte frase: eu sempre procurei proteger minha esposa da melhor forma possível, até eu descobri que a pessoa que eu mais deveria proteger minha esposa era de mim mesmo. Porque se existe uma pessoa que pode ferir a esposa com facilidade e recorrência, é o próprio marido. Porque ele está ali todo dia dentro de casa. Se ele não se coloca no lugar de entender o seu papel, a sua função, ele não vai agredir fisicamente, mas ele vai deixar ela desprotegida emocionalmente, às vezes até agredir emocionalmente, mas principalmente deixar ela desprotegida espiritualmente. E o papel da proteção espiritual vem primeiramente do homem, precisa vir primeiramente do homem. E aí, meus irmãos, qual a ligação de tudo isso com Gênesis? O primeiro ponto é que Paulo traz aqui no verso 31, né? Pois o homem deixa pai e mãe e se une à mulher e os dois se tornam um só. Isso aqui é uma passagem de Gênesis. Gênesis 2:24, para ser mais exato. Então, qual é a ligação de tudo que a gente falou aqui agora, da história dos papéis, para a questão
que eu falei lá no início da serpente, da investida da serpente. A serpente, ela ataca a família, Satanás ataca a família porque uma família desestruturada, que não se relaciona entre si, não se relaciona com Deus. Então, meus irmãos, nós falamos desse chamado masculino, por exemplo. Esse chamado, ele existe desde a criação. Quando Deus cria Adão, Deus dá uma primeira ordem para Adão, que é obedecer. Inclusive tem a piadinha, né? Se você quer se dar bem com Deus, é só fazer 4 letras. O, B, D, C. Foi isso que Deus esperava de Adão. Você quer ter um relacionamento comigo? Não faz isso aqui. Isso aqui me machuca. E aí então, nós temos o primeiro ponto, que é o amor. Se você me ama, não faz isso aqui. Isso aqui me machuca. Aí depois, esse é o ponto relacionado a Deus. Aí o outro ponto era de Deus falando para Adão relacionado à criação. Estou te colocando no jardim para você cuidar e cultivar. O cuidado diz respeito a quê? Proteção. E o cultivar diz respeito a quê? Provisão. Amor, provisão e cuidado. Proteção. Os 3 mesmos pontos. Isso já vem desde Adão. Não é algo novo que Paulo inventou aqui. Porém, com a chegada da mulher, agora Adão e Eva eram uma família. E aí a serpente ataca. Então, a serpente ataca não somente para minar o relacionamento de Adão e Eva com Deus, ou de Adão e Eva entre eles, ou de Adão e Eva com Deus. Mas a serpente ataca para... a serpente ataca Adão e Eva para ferir ou para atacar o relacionamento dos que viriam depois. A serpente, ela não ataca para ferir o meu relacionamento com a Renata. A serpente ataca para que possa ter uma possibilidade de minar o relacionamento do João com Deus. A serpente, ela não gosta de família porque é na família que nascem os filhos de Deus. É através de uma união de marido e mulher que nascem os filhos de Deus. O João, antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Sim. Porque a palavra diz que ele conhecia todo mundo antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do João nascer. O Vini, antes de ser filho da Dani e Gil, é filho de Deus. O Mark, antes de ser filho do Charles e da Lena, é filho de Deus. O Gael e o Noah, antes de ser filho da Bruna e do Samuel, são filhos de Deus. A família, meus irmãos, não pode ser um fim em si mesmo. A família, ela existe para a glória de Deus. E como um instrumento de expansão do reino. Porque são os filhos dessa família que vão ser adicionados ao reino de Deus. Nesse sentido, meu irmão, a família, ela não pode ser vista como um fim em si mesma. Por quê? Porque existe muito mais do que simplesmente casar e ter filhos. Constituir uma família. Ter os papéis bem definidos. Existe um propósito muito maior que isso. Se nós olharmos com os olhos do reino, a minha esposa,
é filha de Deus antes de ser minha esposa. Eu não estou com ela porque eu sou um bom conquistador. Eu estou com ela porque Deus colocou ela sob o meu cuidado. Porque ela é filha de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, a nossa família não existe porque nós nos casamos e tivemos filhos. Mas a nossa família existe para que nós possamos amar, cuidar e cultivar, prover e proteger a nossa família. Então, meus irmãos, se nós olharmos com os olhos do reino nesse sentido, o João foi colocado na nossa família para que nós pudéssemos amá-lo, protegê-lo e prover, para que ele, como filho de Deus, tenha uma vida de um filho de Deus, se relacionando com ele. A família, ela não é um fim em si mesma, mas ela é a porta de entrada do relacionamento de um filho com o pai. De um filho de Deus com Deus. E diante das falas de Jesus, a família também não era a primeira preocupação que ele tinha. Lá em Mateus 6,33, vocês não precisam abrir essa, vocês vão abrir a outra só. Depois que Jesus fala sobre as preocupações da vida, Mateus 6 é o Sermão do Monte, Jesus fala sobre as preocupações da vida. Por que vocês vão se preocupar com comida se o passarinho que está voando não tem celeiro com as comidas dele? Por que vocês vão se preocupar com roupa se o lírio do campo nem tece nada e se veste mais bonito que Salomão? O que a preocupação vai te trazer a mais se ela não pode trazer nem um fio de cabelo a mais, nem um dia de vida? Então, parem de se preocupar. E aí então, o que ele está falando, né? Ele está falando, ele está dizendo que a criação exala essa providência divina, o quanto Deus é provedor. E após esse discurso, Jesus fala que foquemos as nossas preocupações no reino de Deus e a sua justiça. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o resto vos será acrescentado. Deus conhece a necessidade de cada filho seu. E claro que a necessidade que a gente acha que tem não é a necessidade que Deus entende que a gente tem. Nem sempre. Então muitas vezes não vai sair do jeito que a gente quer. Mas vai sair do jeito que vai nos aproximar de Deus. Porque esse é o objetivo dele, que nós nos relacionemos com ele. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Mateus, para nós lermos essa passagem, onde nós vemos claramente que a primeira preocupação de Jesus não era a família dele. Mateus 12,46 diz o seguinte: enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Jesus, ele está dizendo que não é a sua mãe e os seus irmãos de sangue, mas sim aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que buscam primeiro o reino de Deus. E diante disso,
Ontem a gente estava conversando, eu, a Renata, o Charles e a Helena, sobre a minha família, sobre os meus familiares. E existe uma dificuldade de relacionamento entre nós. Mas quando eu vejo o relacionamento que eu tenho com vocês, eu entendo essa passagem. Que a partir do momento que se busca primeiro o reino de Deus, Deus vai me prover irmãos, mães, uma pessoa que eu posso deixar o filho na casa, não tem problema nenhum. Alguém que eu possa abrir meu coração. Exatamente porque Deus entende a necessidade de cada filho seu. Então, meus irmãos, como é que isso pode ser correlacionado com os papéis que a gente acabou de ver? De marido, de esposa, de mulher, de homem, filhos, enfim. Quando Jesus está no centro, marido, esposa e filhos conseguem cumprir os seus papéis. A partir do momento que eu coloco a minha esposa no lugar que não é para colocar, eu não consigo cumprir o meu papel e eu não deixo ela cumprir o papel dela. Mas a partir do momento que eu pego a família e coloco na mesma prateleira dos irmãos na fé que estão fazendo a vontade de Deus, aí eu consigo cumprir o meu papel. Porque aí eu estou olhando para Jesus. Não estou olhando para a aprovação da minha esposa. Eu não lavo a louça para ajudar a Renata. Eu não sou carinhoso porque ela gosta. Eu não sou um pai atencioso porque é importante para o João. Porque se eu fizer isso da ótica do outro, eu vou sempre estar esperando a aprovação do outro. Eu vou lá, limpo a casa, deixo a casa cheirosinha e espero o outro elogiar. O outro olha e fala assim, não fez mais que tua obrigação. Mora junto comigo. Oi? Isso, você vai brincar com o teu filho só do que é atrativo para você. Só do que é divertido para você ou que você faz menos esforço. E quando você olha isso da ótica do reino, você faz isso para Deus. Você não faz isso esperando a aprovação do outro. E nem faz isso esperando a aprovação de Deus, porque você sabe que você não vai ser aprovado. Pelo teu esforço você não vai. Ele já te aprovou, Ele já te amou, Ele cuida e Ele provê para você. E por isso que você faz. Em resposta a tudo isso. Mas se eu sou um pai zeloso porque Deus é um pai zeloso comigo, se eu sou um homem íntegro porque Jesus é um homem íntegro, se eu sou um marido que ama, provê, protege, porque Jesus é o noivo que ama, provê e protege a sua igreja, eu não estou fazendo para ser aprovado por ninguém, mas eu estou fazendo porque Deus está me colocando nesse papel. Eu estou fazendo porque é uma resposta a tudo aquilo que Deus fez por mim. Eu estou fazendo porque eu estou buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, ele não estava deixando a sua mãe, seu pai, seus irmãos de lado. Jesus estava colocando eles no lugar correto. Estava colocando eles no lugar de filhos de Deus. Vocês acham que Jesus pode ter sido um filho ruim, um irmão ruim? Não, ele não pecou, cara. Então ele falar isso não vai contra quem ele é. Ele sempre priorizou fazer o que tornou ele perfeito, que é a vontade do Pai. Nós precisamos fazer isso. Se nós buscarmos a vontade do Pai, isso vai nos tornar perfeitos, mais parecidos com Jesus. Amém? Amém. Caminhando para o final, meus irmãos. A família
ela não vence a adversidade por força própria. Os membros da família não ocupam seus papéis da perspectiva do outro, mas sim fazendo a vontade do Pai, pela graça de Deus e com os olhos fixos em Jesus Cristo. Marido, esposa e filho só cumprem o seu chamado se estiverem submetidos ao senhorio de Cristo. Não se trata de uma estrutura tradicional de pai, mãe, filho, bebê reborn, não. Pai, mãe e filho. Não se trata disso, mas de uma missão espiritual. Refletir o reino de Deus em cada gesto de amor, perdão e serviço. Vocês entendem, meus irmãos, que se eu sou parte da igreja, eu sou parte da noiva. Se eu sou parte da noiva, Jesus me amou primeiro, me protege e provê tudo o que é preciso para eu ser a noiva. Eu, como marido, estou amado, protegido e suprido. Se eu tenho tudo isso, o senhorio de Deus, os deveres do senhorio de Deus para comigo estão satisfeitos. O que resta é o meu dever para com os outros. E aí é claro que se eu sou amado, protegido e provido, tenho essa provisão, eu vou conseguir amar, proteger e prover a minha esposa. Jesus já fez. Agora nós temos que fazer. E aí então, meus irmãos, eu posso refletir o reino de Deus em cada gesto de amor, perdão e serviço. Amor, perdão e serviço. Queria tratar esses 3 pontos para a gente finalizar. Primeiro ponto, amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o tipo e o tamanho do amor que nós devemos ter pelas nossas esposas e as esposas pelos maridos. E nós para com nossos filhos, né? Um amor capaz de sacrificar aquilo que de mais tem importância na nossa vida. O outro ponto é o perdão. E quando nós dizemos na oração, né, Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, é essa reciprocidade que nós temos que ter. A mesma medida de perdão que nós recebemos de Deus, nós temos que dar para o outro. E nós não podemos esquecer que nós fomos perdoados pelo ser mais ofendido da história. Nada mais justo que a gente perdoar também. Jesus, com toda a sua glória, com todo o seu poder, quando foi indagado sobre o privilégio que alguns discípulos queriam ter no reino, ele fala: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir. Amém. Se Deus demonstra a sua graça e a sua misericórdia para aqueles que pecaram contra Ele, servindo, quem somos nós para exigir ser servido pelo nosso cônjuge? Nós precisamos ser os primeiros a servir o nosso cônjuge. A briga que devia ter em casa é para ver quem serve mais, para ver quem faz mais. Então, meus irmãos, para finalizar, queria trazer as aplicações. Homens, seja o provedor da sua casa, o provedor afetivo, o provedor financeiro, o provedor de tempo para que a sua esposa trabalhe e não precise se preocupar com as outras coisas, o provedor intelectual, o provedor espiritual da sua casa. Você foi chamado para amar, cuidar e cultivar dentro do seu lar, na sua igreja e no seu trabalho. Mulheres, sejam auxiliadoras, assim como a mulher virtuosa de Provérbios, confie, seja fiel, faça o bem, trabalhe, empreenda, cuida da sua família, com alegria
e a certeza de que Deus está vendo e está alegre e satisfeito com o que vocês estão fazendo. Sejam submissas ao amor, à provisão e à proteção do seu marido. Sejam submissas ao amor, provisão e proteção do seu marido. E a todos nós somos um reflexo de Cristo na terra. As nossas atitudes são como uma Bíblia que muitas pessoas não vão ler. O evangelismo, ele começa com a nossa vida, com as nossas atitudes. E como nós temos tratado as nossas esposas, os nossos maridos e os nossos maridos, os maridos das esposas e os nossos filhos. Então, meus irmãos, que nós possamos entender o peso espiritual que é ter uma família que reflete a Cristo. E que essa atitude vai ser atacada por Satanás. Então que nós possamos nos unir como família, como igreja, cuidando uns dos outros e ajudando uns aos outros a nos tornarmos como Cristo e a noiva. O marido que ama, a esposa que se submete. E é isso, meus irmãos. Gostaria de orar por vocês nesse momento.